Olá, olá, muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre banco de dados. Banco de dados é de extrema importância para você trabalhar com agentes de IA, porque você vai precisar trazer e levar informações e precisa salvar essas informações em algum lugar. E se você salvar de forma organizada dentro de um banco de dados, você vai ter uma excelente performance no longo prazo. É muito importante ter um banco de dados bem estruturado, bem organizado, para você ter facilidade na hora de extrair essas informações no banco de dados. E hoje eu vou mostrar como que nós vamos montar esse banco e como que a gente vai extrair facilmente essas informações através de códigos SQL. É um tipo de código voltado aí para banco de dados, certo? Então, eu tenho aqui um GPT que eu vou até deixar disponível para vocês esse GPT dentro da comunidade. Lembrem-se, vou deixar a comunidade até o final de agosto vai estar liberada aí para todo mundo, e para quem se cadastrar até o dia 31 de agosto na comunidade, vai ter um brinde lá, vou deixar um presente no final do mês para todos, ok? E vamos interagir por lá, tiver com dúvida, não bota dúvida aqui, pode botar aqui, mandar um comentário aqui e tal, mas dúvida eu vou responder lá dentro da comunidade, beleza? Então, na verdade eu não criei o GPT, eu trouxe esse GPT aqui, que eu vou deixar disponível lá para vocês utilizarem. Esse GPT ele é focado no Supabase, é um excelente GPT para você falar sobre Supabase com ele. Então, todos os códigos SQL das tabelas eu crio por aqui. Eu não crio uma tabela no Supabase item a item. Por exemplo, eu posso vir aqui criar uma tabela e ir criando item a item aqui nessa tabela. Só que isso é um processo moroso e é um processo que não vai me trazer bons resultados em termos práticos, inclusive na construção. E aí eu faço essa construção toda via SQL e pesquisem aí sobre SQL, é interessante, pede para o ChatGPT criar uma apostila aí para vocês, se você não sabe nada de SQL, leia um pouco sobre o assunto e a gente vai debatendo lá na comunidade sobre isso, certo? E o que nós temos? Aqui eu pedi para ele criar duas tabelas para mim. Eu estou fazendo um projeto para uma empresa de distribuidora de gás. Então eu preciso ter uma tabela com todos os bairros e uma tabela de entregadores, onde eu vou vincular os entregadores aos bairros, certo? Cada entregador vai ter um bairro e isso vai ser possível trocar futuramente. O ideal é que a gente monte essa tabela separada para facilitar a organização e a gente poder, por exemplo, se eu vinculo o bairro a um ID do usuário, depois eu só mudo o nome do entregador que já está tudo resolvido. Senão eu teria que entrar lá na tabela e mudar, e todos os locais que tiverem o nome do entregador, eu teria que ir lá na tabela e mudar. Então, se eu faço as tabelas separadas, na hora que eu troco o nome do entregador, já muda em todas as linhas de bairro. Nós vamos ver isso na prática, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse SQL aqui e vou deixar esse SQL disponível para vocês também, tá? E vou criar uma nova tabela aqui. Vou criar aqui num ambiente que eu já tenho funcionando, mas depois eu apago. Então, eu vou aqui no SQL Editor, fechar esse assistente aqui, vou apagar tudo aqui e colo essas informações, certo? Colei essas informações, dou um Enter, Ctrl Enter, né, na verdade, é o Run aqui, ó, igual Ctrl Enter. Ou aperto o Run aqui, sucesso, a tabela foi criada, as duas tabelas foram criadas, a tabela bairros e a tabela entregadores, certo? Então aqui eu tenho a tabela bairros, cadê? Então eu tenho a tabela bairros, que vai ter o nome do bairro e o ID do entregador vinculado, certo? E a tabela entregadores, que eu vou ter os entregadores aqui e o ID desses entregadores. No projeto do meu cliente, eu ainda vou ter uma coluna aqui, já até construí ela,
que é uma imagem de perfil. Na hora que for mandar a mensagem do WhatsApp, vai ver qual que é o bairro, qual que é o entregador, e aqui vai ter um link para o storage com uma imagem para ser enviado do WhatsApp, com a foto do entregador e algumas informações adicionais, certo? Então, nós vamos agora simular esses dados. Aqui eu não vou colocar essa parte de link de entregadores, mas fica a critério de vocês aí fazer. Então eu vou voltar aqui no Supabase, vou falar que, como eu já tive uma conversa grande aqui, eu vou criar uma nova conversa aqui no chat. E eu vou falar com ele o seguinte. Bom, criei essas tabelas a seguir. Aí preciso que você crie para mim nomes, só o primeiro nome, de 5 entregadores. SQL, né? O SQL de inserção com o nome de 5 entregadores. Então ele vai criar um SQL para mim, inserindo o nome de 5 entregadores na tabela entregadores. Certo? Então vou copiar aqui e vou voltar lá no SQL Editor e vou colar isso aqui. Então sucesso, se eu venho aqui na tabela entregadores, então eu tenho esses resultados aqui, certo? Aí o que eu quero agora? Eu quero que quero um SQL para extrair as informações da tabela entregadores para pegar o ID de cada entregador. Beleza, então ó, esse aqui é o SQL para eu extrair as informações dessa tabela. Então se eu vier aqui no SQL Editor e rodar esse comando, eu vou ter aqui ó, o ID e o nome de cada um. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar lá no chat GPT de volta. Vou pedir o seguinte: agora crie nomes aleatórios de 30 bairros e distribua igualmente entre cada entregador. Vamos ver. Ó, tá vendo? Aí ele não colocou o nome, porque o nome, ó, o 27 é o Lucas, o final D3 é a Mariana. Então ele vai inserir a tabela já com o ID de cada um. Na hora que eu quiser trocar o tal entregador saiu da empresa, agora é outro entregador e vai ser os mesmos bairros. É só eu trocar o nome do entregador, que nessa outra tabela já muda tudo. Se não, vamos copiar aqui, vamos colar lá. Eu vou colar esse SQL aqui, vou vir aqui na tabela e vou vir aqui em bairros. Ó, tá vendo? Então aqui está vinculado, ó, ele fala, ó, view reference in record. Se eu tivesse colocado o nome de cada entregador aqui, na hora que mudasse o entregador, eu ia ter que vir aqui e mudar em todas as linhas o nome do entregador. Ou criar uma automação para isso. Mas através de um dashboard, eu vou fazer isso aí de forma prática. E quanto mais organizado eu tiver essas informações em termos de SQL, melhor. Então, essa forma, eu achei uma forma bem interessante de eu fazer a separação aqui das informações. Tá? Então, voltando agora para o N8N. O que eu vou fazer? Eu não vou entrar no méritos de grandes fluxos aqui mais, tá? Eu acho que o entendimento geral de fluxos, eu já fiz aí alguns vídeos de agente, e agora as coisas precisam ser esmiuçadas, porque é só você, se você já entendeu como monta um fluxo grande, é só você pegar um fluxo pequeno,
e vincular ele no fluxo que você já tem do jeito que você quer. Então, é bem simples o processo do N8N. É só você desvinculou de um ponto, vinculou em outro. Está vendo esse vídeo pela primeira vez, quer aprender sobre N8N? Eu tenho curso de N8N. É só entrar no link da comunidade que eu vou deixar aqui embaixo. Vai ter lá. Mas tem alguns vídeos aí disponíveis aí no canal também. E qualquer coisa, acessa a comunidade e vamos tirando as dúvidas lá. Mas o curso ele vai te dar uma velocidade de aprendizado. Você se dedicar ali algumas horas, vamos supor, 40 horas, um mês, você vai dedicar um pouco mais de 1 hora por dia, 40 horas dentro de um mês, você já vai estar voando com N8N, tendo todo o entendimento do N8N e aí você vai conseguir dali para frente construir o que você quiser sozinho, certo? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar esse manual aqui e vou botar um chat trigger. Ok. Vou botar um chat trigger aqui. Vou copiar isso aqui e vou botar aqui Connect Chat Trigger. Aqui é só para testes, tá? Nesse meu caso, como que vai funcionar? Eu vou ter um agente principal que vai enviar informação para esse agente aqui. Esse agente aqui não vai ter memória, porque ele não precisa de memória, ele só precisa fazer a pesquisa e trazer o resultado, certo? Eu vou deixar aqui esse agente pronto também lá na comunidade, mastigadinho para vocês, tá? Molezinha. E vai ser o quê? Ele tem aqui, ó, ele executa a query, que é o SQL da solicitação. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer todos os bairros que existem na tabela bairros. Então, todos os itens da coluna nome na tabela bairros ele vai trazer. E aqui no prompt ele fala para pegar o bairro que tem no endereço. Então vai chegar o endereço com o bairro. Então ele vai pegar o bairro que tem no endereço. Nesse bairro que tem no endereço, ele vai analisar na lista de bairros qual que é o bairro equivalente. Então nesse bairro equivalente ele vai mandar o nome desse bairro para a tabela bairros para ver qual é o entregador. Então ele vai jogar aqui a informação aqui na tabela bairros. Então a informação cai aqui. Isso aqui vem aqui para o cifrão 1, que é a primeira variável. E aí ele vai trazer o nome do entregador referente a esse bairro, esse endereço que foi informado. Então vou botar aqui, ó, Rua dos Pins 23, Nova Era 1, perto do supermercado Açaí. Vou mandar executar o fluxo aqui. O que ele vai fazer? Ele está rodando aqui em cima. Eu tenho que mudar aqui. Eu diminuir aqui, Clear Execution. Vou desativar aqui. Aí, beleza. Era só mandar a mensagem aqui. Colar, era só clicar aqui. Rodou. O que ele vai trazer de resposta? Não entregamos nesse bairro. Porque não tem esse bairro aqui. Vamos pegar a lista de bairros para a gente colocar um endereço certo. Ó, Jardim Europa. Vamos botar aqui Jardim Europa. Então vou colar de novo e vou mudar o bairro aqui para Jardim Europa. Certo? Então, Jardim Europa, a entrega é Ana. Então, se eu quiser conferir isso, eu vou vir aqui em Jardim Europa. Jardim Imperial. Jardim das Flores. Jardim Europa. É o final aqui 16D8. Então, se eu vier aqui em entregadores, final 16D8, o entregador é Ana. Certo? Então, qualquer solicitação aqui que eu fizer dentro desses bairros, ele vai trazer um entregador referente. Botou o nome mais ou menos, não botou o nome certo. Quer ver?
Deixa eu colar aqui, não precisar voltar lá. E vou botar Nova Esperança. Vou colocar um Nova Esperanca. Vamos botar com I aqui, vamos ver se ele passa. Lucas. Passou por quê? Porque o chat GPT, ele está fazendo a aproximação. E aí depois que ele faz a aproximação, ele leva lá para a tabela. A tabela tem uma função de aproximação, mas o SQL é meio limitado nisso. Nisso, o chat GPT, eu pedindo para ele pegar o resultado em cima dessa lista, ele vai gastar muito pouco token e vai trazer um resultado eficiente. Então é isso. Vou deixar todas essas informações para vocês aí dentro da comunidade. Lembra de curtir, compartilhar aqui esse vídeo para dar uma força aqui no canal. Tá precisando crescer, beleza? E vamos para cima. Valeu!